Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui em mais uma leitura diária. E desta feita, externo neste momento a minha gratidão é ao Shaddai, Deus do meu louvor, a cada companheiro, comentarista, nosso irmão e amigo Edgar Melo, que é o nosso redator de plantão, pela paciência e agradecendo por essa tão feliz oportunidade desta feita para o desfecho final de mais um trimestre, com o tema muito importante. O primeiro trimestre de 2021 abordou o verdadeiro pentecostalismo, Falamos sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. E desta feita, a lição de número 13, a última lição, concluindo o primeiro trimestre de 2021, que tem como tema Voltando os Olhos para a Bendita Esperança. Glória a Deus. O texto áureo de nossa lição está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que tem como tema Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A verdade prática de nossa lição é bem objetiva e nos diz a seguinte expressão: nossa esperança é algo vivido e real. Ele não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Glória a Deus, E comentando durante toda a semana, na segunda-feira, Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus nos manda estar atentos. Glória a Deus. Na terça, Marcos capítulo 13, versículo 32, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Quarta-feira, Lucas 12 e 37, bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda dos na vinda de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira, Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. É necessário orar e vigiar em todo o tempo. Sexta-feira, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Estamos esperando a vinda de Jesus. E no sábado, o nosso comentário está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 4 a 6. Glória a Deus, meus irmãos? É um privilégio estarmos aqui. Tivemos a honra, o prazer que Deus nos deu de iniciarmos o trimestre e estamos tendo este mesmo privilégio. Eu quero louvar, pela vida de cada um dos irmãos, de podermos estar também no encerramento do trimestre. Amém, meus queridos? Eu quero ler o texto, no qual está inserido o comentário do nosso leitura diária para o dia de sábado, que fala a respeito, eu vou falar novamente para enfatizar o tema, A vigilância é um dos ensinos paulinos. Glória a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, 5 e 6, que nos diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiai. Glória a Deus. É ordem santa, É um dever de cada crente salvo estar atento,
expectativa que se tem de quem foi avisado é que essa pessoa esteja esperando, não é? A palavra de Deus, ela fala várias expressões sobre os avisos, não é? E a Bíblia nos diz que o avisado, ele vê o mal e se desvia do mal. Glória a Deus. E no nosso comentário está enfatizado que a vigilância é um ensino, um dos ensinos do apóstolo Paulo. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 44, que o próprio Jesus, ele advertindo os seus discípulos, ele disse: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus, né? E baseado nessa advertência ou nessa exortação, né, do Senhor Jesus aos discípulos, os nossos amados irmãos tiveram a preocupação de deixar esse cuidado sob a expectativa de cada crente, né, de cada um dos irmãos. Nós encontramos os apóstolos, eles falando a respeito, exortando a respeito desse tema tão atual: vigiai, né? Esteja atento. O apóstolo, vamos ver, tanto o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 6, e também vamos ver o apóstolo Pedro, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 10. Glória ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele, como apóstolo dos gentios, ele trouxe esta realidade, né? Essa doutrina, esse ensinamento que os crentes deveriam estar esperando, né? O tema da lição de número 13 diz: voltando os olhos para a bendita esperança, né? Nós sabemos que Jesus, ele já veio um dia a este mundo, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que veio para trazer salvação a todos os homens. E esta verdade o mundo, né, teve a honra, teve o privilégio de vivenciar naqueles dias, né? E o próprio Jesus, ele, enquanto esteve aqui andando sobre o globo terra, ele pregou a palavra, ele ensinou, ele testificou, né? E ele falou da necessidade de ir novamente para o Pai, com a finalidade de preparar lugar. Quando nós falamos de olhando ou voltando os olhos para bendita esperança, nós falamos de uma promessa que é comum a todos os crentes. Quando eu falo simplesmente de promessa, eu entendo que cada crente tem, né? Temos várias promessas individuais, mas quando a lição traz esse comentário sobre esta bendita esperança, está falando de uma promessa que é comum a todos, né? A todos os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. Ele foi para o céu preparar lugar com o objetivo de nos levar para Ele. Glória a Deus, né? De estarmos para sempre com Ele. Glória ao nome de Jesus. Por isso o crente, ele tem que estar, aleluia, vivendo o seu dia ou os seus dias aqui na terra como se fosse os nossos últimos dias aqui na terra, né? Porque aquele que prometeu é fiel. E baseado na segunda vinda de Cristo, nós sabemos que é algo incontestável. Porque assim como ele cumpriu a promessa, né, da vinda, está, nós poderíamos citar aqui Salmos, capítulo 36, versículo 5, né? Verso 5, ainda Salmos 89, versos 2. Assim como ele cumpriu essa promessa da vinda de um Salvador ao mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, de igual modo concernente à segunda vinda de Cristo, né, que nós consideramos um fato incontestável. Jesus, ele falou, né, e as palavras de Deus, elas são
palavras fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Numa linguagem popular, é um prego batido de ponta virada. Deus falou e vai acontecer na minha e na tua vida. E nós estamos aguardando, né? E mediante a tantos fatos que têm ocorrido sobre a face da terra, né? O próprio Jesus, ele falou várias vezes sobre estes sinais que precederiam a sua vinda, né? E nós estamos vivenciando aí algo tão real. E isso, para mim como cristão, para você como servo de Deus, como conhecedor da sua palavra, nos ensina, nos exorta a estarmos aguardando. Ele disse: quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei as vossas cabeças, porque o dia da vossa redenção está perto. Glória a Deus. Ele vai voltar, assim como ele subiu para o céu, né? Ainda após haver ressuscitado, ele passando ali as instruções finais aos seus discípulos, ele fez questão de dizer: olha, não se preocupem em vossos corações, mas creiam em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai existem muitas moradas. Porque assim, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Ele disse: eu vou preparar vos lugar. E quando eu tiver preparado, eu virei outra vez, a fim de vos levar para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, esteja vocês também. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Ele foi, e ele foi com uma missão de deixar tudo prontinho para nós. E eu quero dizer que, concernente àquele dia e hora que o próprio Jesus fez questão de dizer que ninguém sabe, né? Nós sabemos que está registrado na história cristã que muitos grupos ou alguns grupos marcaram essa vinda e erraram, porque a Bíblia não diz o dia e a hora, mas o crente, o servo de Deus, aquele que está aguardando, que está vigiando pelos sinais que estão acontecendo, ele sabe que esse dia está perto. E o que é que ele faz? Ele se prepara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero já ir para a conclusão, porque as nossas horas já estão chegando, mas nós encontramos uma expressão também muito forte, colaborando, né, com esta bendita esperança, porque a maior esperança que o crente tem é da vinda de Jesus. Né? Como o hino da nossa harpa cristã canta, nós aguardamos Jesus. Amém, meus irmãos? E eu quero ler ainda no livro de Atos, capítulo 1, né? Que está aquela seguinte expressão: Jesus, ao ascender ao céu, dois anjos, né, dois varões de branco se colocaram ali, enquanto ele subia assunto aos céus e os discípulos, com os olhos fitos para cima, e ele disse: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, né, ascender ao céu, glória a Deus. Eles afirmaram essa promessa. Este mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o vestir. Glória a Deus. Por isso a igreja canta: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Temos muitas promessas, irmãos, meus queridos, temos muitos sonhos, temos muitos projetos, mas esta é a promessa áurea da igreja. Esta é a maior de todas as promessas. Esta é a maior de todas as esperanças, que diferente do mundo, né, que a esperança do mundo morre, a esperança do mundo perde a validade, a nossa esperança está viva, né? E nós aguardamos o cumprimento dessa bendita esperança. Jesus voltar para nos levar para os céus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero neste momento, né, agradecer, porque eu sei que é Deus quem faz isso, né, aos amados internautas, aos ouvintes, né, a cada servo de Deus que nos acompanha, que escuta, né, pela honra, pelo prazer, pela vossa companhia, e dizer a vocês que, se Deus nos permitir, estaremos nos próximos comentários, assim, Deus nos permitindo, né, trazendo uma palavra, trazendo um ensinamento baseado no nosso tema e na palavra de Deus. Amém? Um abraço, que Deus continue abençoando cada um
Em nome de Jesus, do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Um abraço, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz, em nome de Jesus.